sei quem tu és. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem, para a glória de Deus? Vamos orar, né? Começar essa live orando, pedindo Deus misericórdia, né? Da nossa alma. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. Deus querido, Deus amado, nessa tarde, Deus, que o Senhor venha nos dar um direcionamento. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nós sabemos, Pai, que estamos em dias difíceis, em dias, meu Pai, aonde, Pai, o amor de muitos tem se esfriado. Mas a minha oração, Pai, nessa tarde, que teu amor, Deus, ele possa nos alcançar nessa tarde. Que teu amor, Pai, possa inundar corações nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Porque tu mereces a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Pai querido, Pai amado, não desista de nós. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos da tua forte mão. Nós precisamos do teu amparo. Nós precisamos, Pai, de ti. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, tu és bom, tu és misericordioso, tu és bondoso. A ti, Pai, seja dada a honra, a ti seja dada a glória, a ti seja dada a adoração. Oh, Deus, para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, Pai, levanta o caído, levanta o cansado, dá força, Pai, àquele que já não tem mais vigor. Tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela, em nome de Jesus Cristo. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de misericórdia, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. Porque nós precisamos do Senhor, Deus, todos os dias da nossa vida. Não tem um dia sequer, Pai, que a gente não necessita da Tua glória. Não tem um dia sequer, Pai, que a gente não necessita, Pai, do Teu poder, da Tua mão, como diz o livro de Isaías, que não está encolhida, Pai, para que não possa salvar. Em algumas outras palavras, Senhor, o Senhor fala que o Teu braço não está curto para que não possa levantar. E a minha oração, Deus, levanta-nos, Senhor, de novo, para a honra e a glória do Teu nome. Levanta este homem, levanta essa mulher. Ajuda, Senhor, essa pessoa a orar, buscar a Tua presença, a Te clamar, Deus. Como diz o livro de Jeremias 33, clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, ajuda, Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, cada dia que passa, Deus, necessitamos mais de Ti. Cada dia que passa, necessitamos mais do Teu amor. Cada dia que passa, necessitamos mais, Pai, do
teu perdão, da tua misericórdia, da tua bondade, como diz o livro de Salmos, Senhor, que a tua misericórdia, Pai, dura para sempre. Grandes são as tuas misericórdias. A tua palavra também diz, Pai, que todos os dias as tuas misericórdias se renovam. Todos os dias tem misericórdias novas. Todos os dias, meu Pai, o teu amor nos alcança, Senhor. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, é minha oração, Deus, que o Senhor venha ter compaixão, Pai, de cada um de nós, porque necessitamos, Senhor. Oh, Deus, levanta o teu povo de novo em campanhas de oração. Oh, Deus, nas madrugadas, quantas vidas, Senhor, não consegue mais orar de madrugada. Quantas vidas, Senhor, não consegue mais ir até mesmo na tua casa, prestar um culto racional, como diz a palavra, Senhor, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, que é o coração, e de toda a tua força, Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, já não tem mais forças para orar, já não tem mais forças para clamar, já não tem mais força, Deus, para buscar a tua palavra, para meditar nela de dia e de noite, não consegue mais abrir a Bíblia, Senhor, não consegue mais meditar em nenhum dos teus capítulos, em nenhum dos teus livros, em nenhum dos teus versículos, em nenhum das tuas passagens, Senhor. Pessoas, meu Pai, que deixam a Bíblia guardada na gaveta do guarda-roupa, na gaveta, Pai, do armário da sala. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, pessoas, meu Pai, que deixam a Bíblia fechada na mesa da sua casa, ou até mesmo, Senhor, aberta no Salmo 91, com um misticismo, como algo, Deus, que acha que só por estar aberta vai proteger, Senhor. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, traz sabedoria sobre a vida deste povo, traz sabedoria sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Arranca isso do coração dela, arranca isso do coração dele. Nada, Deus, disso de deixar a Bíblia aberta, pegando poeira no Salmo 91 como forma de proteção, mas principalmente, Pai, com entendimento, cumprindo o que a tua palavra está dizendo, cumprindo aquilo que a tua palavra está escrita. Oh, Deus, nos dê entendimento e sabedoria para cumprir a tua palavra, para colocar em prática, Senhor, porque vivo, Deus, é aquele que pratica, obediente é aquele que faz, meu Deus, a sua vida um estilo de vida, vivendo conforme a tua palavra, por mais que erra, por mais que falha, por mais que peca, mas reconhece que acima de tudo que ele conhece, que acima de tudo que ela conhece, está o que Deus diz, está o que a tua palavra diz. Em nome do Senhor Jesus, Pai, arranca, meu Deus, dos nossos corações toda cegueira espiritual, tudo aquilo, meu Pai, que o inimigo das nossas almas, espíritos enganadores, tem colocado no coração, Pai, da geração de hoje, que precisa fazer mais nada, apenas aceitar Jesus e tá tudo certo. Oh, meu Deus, arranca essa mentira do coração dele, arranca essa mentira do coração dela e coloca, Senhor, entendimento que se nós não fazer aquilo que o Senhor Jesus disse, não vamos herdar o reino do céu, como está escrito, meu Pai, no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, que o fruto do Espírito Santo é amor, domínio próprio, paz,
mansidão. Meu Pai querido, meu Pai amado, e contra estas coisas não há lei. Deus, o primeiro mandamento do Senhor é amar o Senhor acima de todas as coisas, que é de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, que é coração, e de toda a tua força, que tudo que você faça seja para a glória de Deus. Meu Pai querido, meu Pai amado, e a tua palavra também diz que o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Pessoas que nem se amam, como vai amar o outro? Pessoas, meu Pai, que têm demonstrado amor pelo outro, uma forma gananciosa, ciumenta. A tua palavra diz, Pai, que o amor não arde em ciúmes, o amor não arde em iras, o amor é benigno, o amor é passivo, o amor sabe ter paciência, o amor sabe esperar, o amor é uma decisão, decidimos amar independente das imperfeições das outras pessoas. Meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia desta vida, tenha misericórdia dos nossos corações, arranca, Senhor, todo ciúme, meu Deus, exagerado, que é obras da carne, arranca de nós, Senhor, toda falta de domínio próprio, em nome de Jesus Cristo, arranca do nosso coração, Pai, todo misticismo, todo achismo, tudo aquilo que a gente pensa ou acha que vai contra a tua palavra, vai contra o que o Senhor diz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu faço uma oração agora específica por almas, Senhor, que tem te clamado, por vidas que tem te clamado, pedindo, meu Deus, Pai, misericórdia das suas almas, porque estamos em um tempo onde o amor de muitos tem se esfriado, estamos em um tempo onde o amor de muitos tem se esfriado, principalmente pelo Senhor, não te ama mais, não te teme mais, Pai, e por isso que existe esta, como diz, Pai, essa coluna que a tua palavra diz, Pai, de amor de muitos se esfriaria, Deus, até mesmo no meio dos cristãos, até mesmo no meio dos irmãos, que deveria estar ajudando uns aos outros, que deveria estar estendendo a mão para uns aos outros, mas está apontando o dedo, está falando mal, está quebrando pau, Deus, às vezes do nome do fulano, do nome da fulana, mas em nome de Jesus, Pai, eu quero fazer um clamor diante do Senhor específico, tenha misericórdia desta alma, traga arrependimento no coração dele, traga arrependimento no coração dela, que nós, Pai, viemos reconhecer, Pai, que não vamos vencer falando da vida dos outros, mas que vamos vencer quando estivermos cumprindo a tua palavra que diz, orando para uns aos outros, como diz a tua palavra, bendizendo aquele que vos maldizem e orando até mesmo pelos seus inimigos. Pai querido, Pai amado, que a tua igreja venha se converter já, que a sua igreja, Pai, venha ter uma conversão, Pai, de dentro para fora, não somente de aparência, não somente de boca para fora, mas de atitude, de dentro do seu ser, de dentro do seu âmago, ele possa ter um encontro verdadeiro contigo. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que Jesus está voltando e cada dia que passa, meu Deus, os sinais estão aí, cada dia que passa mais o Senhor Jesus está às portas. Meu Deus querido, meu Deus amado, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas nos ajuda, Jesus, um dia encontrar o Senhor com as vestes limpas, com o coração limpo, Senhor, com as mãos limpas, meu Pai, com um coração puro, como diz o salmista Davi, que ninguém pode subir no Monte Santo do Senhor se não tiver as mãos limpas, se não tiver o coração puro. Arranca do nosso coração, Pai, toda falta de perdão, toda falta de amor pelo próximo, toda falta
falta de amor por nós mesmos, porque cumprir mandamento precisamos amar-nos também primeiro, para depois amar o próximo. Senhor, é um conjunto, não tem como, meu Deus, sair fora desta linha. Pessoas que amam exageradamente, extremamente a outra pessoa, mas não se ama. Em nome de Jesus Cristo, Pai, traga de volta, meu Deus, a identidade desta pessoa. Ajuda essa pessoa a reconhecer quem ela é. Ajuda, Pai, essa pessoa a reconhecer, Pai, quem é Deus no Senhor. Que ela tem valor, que ela é um vaso de valor, como diz, meu Pai, aquele hino maravilhoso. Que há um grande valor para o Senhor Jesus, uma alma. Tu tens valor para o Senhor Jesus. Ele não morreu em vão, ele não foi à cruz do Calvário à toa derramar teu sangue. Aquilo havia um propósito, era um chamado, era um propósito do Senhor, do próprio Deus Pai, agindo no Deus Filho aqui na terra, para que vidas viessem reconhecer de testemunho e crer no seu coração e ser salvo e ser perdoado os seus pecados. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, uma geração, Deus, que não sabe esse testemunho. Uma geração, Pai, que não crê nesse testemunho de Jesus, que Ele morreu na cruz para salvar e perdoar pecados, mas acredita em tudo que é tipo de coisa. Acredita, Pai, em ideologia de sei lá quanta. Acredita, meu Pai, até mesmo nas Nárnias de crônica. Acredita, Senhor, na ficção científica. Acredita na filosofia, na sociologia, na geografia, no português, na matemática, na ciência, mas não consegue acreditar na palavra do Senhor. Não consegue acreditar, Pai, que Jesus morreu para dar vida e vida com abundância, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele não está mais morto, Ele está vivo. A Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus Pai, rogando a Deus pelas almas aqui na terra, rogando pelos teus filhos, rogando, pedindo, Pai, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele. Jesus não está morto, Jesus vive. Jesus não é aquele que muitos têm falado, aquele que está lá pregado na cruz do madeiro. Ele não está lá mais lá, ele não está mais lá. A Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele subiu aos céus e Ele está sentado à direita de Deus Pai, rogando pela minha vida, rogando pela sua vida. A palavra rogar é fazer um alto clamor. Da mesma forma que eu estou orando aqui agora por vidas e por almas, Jesus está fazendo isso lá no céu, orando, pedindo ao Pai em clamor alto por vidas. Tenha misericórdia da Ana Maria, tenha misericórdia do Samuel, e vai falando com Deus as vidas, as almas que o próprio Deus deu a ele aqui na terra. É um clamor específico pelos que crêem nele, pelas almas que acreditam no seu testemunho, pelas vidas que se renderam ao seu testemunho com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Mas o Senhor Jesus está fazendo isso agora. Ele não está sentado lá à toa, com braços cruzados e fingindo que nada é nada, não. Jesus está orando. A palavra rogar é fazer um clamor em alta voz. Tem pessoas que não gostam de gente que ora alto, mas Jesus está fazendo isso agora nos céus, um clamor alto por almas e por vidas. Por isso a minha oração agora também é um clamor alto, para que vidas venham ouvir o que Deus está dizendo, o que Deus está falando. A palavra diz: orai uns pelos outros. E o Senhor Jesus fortalecerá cada um de vós.
Sabe por que muitas das vezes nós estamos fracos? Porque não cumprimos aquilo que a Bíblia diz, orar uns pelos outros. Somos muito bons em falar mal do próximo, em julgar as pessoas, mas não temos a noção e a inteligência de cumprir esse mandamento que a Bíblia diz, orai uns pelos outros. E o Senhor Jesus fortalecerá cada um de vós. A força vem do Senhor. É Deus que dá a força ao homem, é Deus que dá a força à mulher quando ela faz o cumprimento da sua palavra aqui na terra. Quando você cumpre a Bíblia por si só te respalda. Quando tu cumpre o que Deus diz, o próprio Deus que não mente, que não falha, Ele é fiel à sua palavra, Ele cumpre na sua vida porque tu tá cumprindo lei. E leis espirituais é isso, quando você age, Deus reage. Deus não tem como agir na vida de ninguém quando não estamos cumprindo a palavra. Eu vejo algumas pessoas no dia de hoje falando por que Deus não me ouve, por que Deus não fala comigo, por que isso, por que aquilo, porque não está cumprindo a palavra. Experimenta para você ver, cumprir o que a Bíblia diz, cumprir o que a palavra diz, você vai ver Deus agir na sua vida. Você vai ver Deus fazer coisas na sua vida que você nem imagina e nunca tenha pensado, porque Ele é fiel à sua palavra. Lá no livro de Deuteronômio diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porque Ele é Deus. Mas Ele não é fiel a ninguém que não é fiel à sua palavra. Ele só é fiel a mim, Ele só é fiel a você quando você é fiel à sua palavra. Então, experimenta para você ver, fazer o que a Bíblia diz. E não é fácil cumprir princípios, não é fácil cumprir mandamento, mas Ele manda a gente fazer isso, porque quando você renuncia a si mesmo, quando você renuncia o seu eu, as suas vontades, os seus querer, para fazer a vontade de Deus, para fazer o que Deus quer, você vai ver o agir dele sobre a sua vida, e tu vai ficar impressionado, porque Deus é fiel à palavra dele, amém? Amém, gente? Vamos ter mais uns minutinhos de oração, porque daqui a pouco é a palavra de Deus, né? Então vamos continuar orando, pedindo a Deus misericórdia de vidas que estão cada dia mais sem entender o seu propósito aqui na terra, vive reclamando de Deus, vive murmurando das coisas do Senhor. Experimenta cumprir o que a Bíblia diz. Experimenta fazer o que a Bíblia diz. Você vai ver o agir, a mão de Deus sobre a sua vida. Para de reclamar. Para de murmurar. Para de falar coisas com Deus, sendo que você não lê isso aqui, ó. Tem gente que nem abre mais a Bíblia. Nem abre mais a Bíblia. Não sabe nem o que é Bíblia mais. Só sabe Bíblia através de um vídeo. Às vezes só sabe Bíblia através de uma pregação. Mas não sabe Bíblia através da leitura, através da meditação. Só Ele Deus, só Ele Deus. Não consegue mais ter comunhão com o Senhor. Mas em nome de Jesus, faremos essa oração agora específica para Deus ter misericórdia e compaixão de nós. Amém? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, nós fazemos um clamor, Pai, diante de Ti agora. É um clamor específico, Deus, por almas. É um clamor específico, Pai, por vidas. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, aonde tiver um homem, uma mulher cansado de pedir e não conseguir, de orar e a oração não ser atendida.
Em nome de Jesus, Pai, a minha oração nessa tarde, que o Senhor venha ter compaixão dela, que o Senhor venha ter compaixão dele, que o Senhor venha olhar, Pai, com um olhar de misericórdia e despertar essa vida, Senhor, a meditar e a praticar a sua palavra para receber galardão, para receber a vitória, para receber a bênção do Senhor. Porque quando um homem ou uma mulher de Deus, ela cumpre o mandamento do Senhor, o Senhor honra, o Senhor faz coisas milagrosas. E a minha oração, Pai, é isso, Deus, que o Senhor venha ter compaixão, Pai, de cada homem, de cada mulher, que o Senhor, Pai, venha ter misericórdia dela, que o Senhor venha ter misericórdia dele, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Dá força ao cansado, levanta o caído. Jesus, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina, porque Tu és Deus. E a minha oração é essa, Pai, que o Senhor venha fazer conforme, Deus, a petição dessa pessoa, mas que ela venha verdadeiramente, Deus, cumprir o mandamento do Senhor, para receber da parte do Senhor, Pai, galardão, bênçãos, Deus, que o Senhor tem para dar, que o Senhor tem para oferecer, mas o Senhor só faz isso na vida de gente que cumpre a sua palavra. E a minha oração, Pai, que vidas venham cumprir a sua palavra, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãs? Obrigada a todos aí, viu, que tá seguindo. Deus te abençoe. Deus te recompense mais. Paz do Senhor, viu, Samuel? Que bom você tá aí conosco, né, de novo. Gente, pra quem não sabe, né, eu também tenho outro canal, o canal do vizinho aí. Se vocês puderem, depois tá lá, né, visitando o outro canal. Tem várias lives, né, gravadas e republicadas, né, lá, para que vocês possam entender mais a palavra. Tem vários ensinamentos lá, principalmente da volta de Jesus. Tem um ensinamento que eu fiz esses dias atrás aí, né, o que é inveja, porque tem muita gente que fala sobre esse assunto, mas nada a ver com nada, demoniza, né, a inveja como se fosse um demônio. Não, a inveja é um sentimento, são obras da carne, e Deus já deixou claro, né, que nós, como cristãos, temos que produzir frutos do Espírito, não frutos da carne. Mas nenhum ser humano está ileso de não produzir frutos da carne, porque somos seres humanos, estamos sobre a face da terra e somos pecadores, estamos propensos a errar, a pecar, ok? O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Todo cristão erra, ok? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou só de falar. Imagina quando cometemos, né? Então, às vezes é muita hipocrisia da parte de alguém falar que não peca, ok? Porque é bíblico. Aquele que diz que não tem pecado já pecou, ok? Então você precisa conhecer a palavra de Deus para que você não venha cair em certas coisas. Por que, Ana? Porque tem coisa, gente, que tem gente que cai por causa que não conhece a palavra. E a Bíblia diz, né, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas quando eu e você passa a conhecer, não podemos mais errar, né? Porque aí já não é pecado, aí já é iniquidade. É o pecado que você não se arrepende mais. É o pecado que você comete todos os dias, mas com a desculpa, né? Deus conhece meu coração. O dia que Deus quiser, Ele me liberta. O dia que Deus quiser, Ele trabalha na minha vida. Mas não é assim não, viu, gente? Também tô aqui no vermelhinho, né? Pode estar indo lá nos vídeos. Vai ter vários vídeos lá falando sobre os vários assuntos, principalmente respaldado dentro da palavra, ok? Nada que eu falo é de mim mesmo, gente. Tudo que eu falo tem Bíblia no meio, tem o que Deus diz. Porque acima do que eu acho, acima do que eu penso,
É o que Deus pensa, é o que Deus acha, é o que Deus diz. Amém? Então eu não vou contra a palavra de Deus. Eu sempre trago assuntos respaldados na palavra. E eu amo pregar, né, sobre a volta de Jesus. E hoje vamos falar desse assunto de novo. Ah, Ana, mas está repetitivo. Tá, não. Tem muitos, acho que tem mais de meses que eu não falo sobre esse assunto. Acho que tem um mês já que eu não falo desse assunto, né? Mas eu vou voltar a falar dele porque eu fui chamada para isso. Se você não foi chamado para falar da volta de Jesus, amém. Mas eu fui chamada para falar da volta de Jesus. Então, por isso que eu falo da volta de Jesus. Amém, gente? E nós vamos meditar na passagem de 2 Pedro, capítulo 3, que fala, né? A vinda de Jesus. A vinda do Senhor, né? Ah, Ana, não acredito. Amém. A Bíblia diz, né? Que nada sem fé é bom, é pecado. Se você não tem fé, é pecado. Você precisa de fé, né? Para crer. Então a fé também não vem assim, instalar aqui de dedo. A fé vem por meio de ouvir a palavra de Deus. Então se você quiser ficar para ouvir a palavra de Deus, amém. Mas se você também não quiser, te respeito. E vamos seguindo aí, porque é isso que faz. O respeito mútuo é bom, né, gente? Não podemos concordar com tudo, mas podemos respeitar uns aos outros, amém? E isso não é bíblico somente, não. Isso é das leis dos homens, né? O mundo precisa mais disso. A terra precisa mais disso, né? Respeitar uns aos outros. Hoje é como diz, eu creio nisso aqui, eu quero fazer você crer também. Não. A Bíblia diz que nada é por força, nada é por violência, mas é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem, que convence a mulher. Eu prego, você prega, você pode falar de Deus, eu posso falar de Deus, de Jesus principalmente, mas quem convence essa pessoa é o Espírito Santo. Nós não temos este poder, amém, gente? Mas vamos fazer o que Deus manda, que a Bíblia diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, amém? Samuel dizendo amém, né? Glória a Deus. Tem 10 pessoas aqui no outro canal, né? E tem 11 pessoas aqui no TikTok. Que bom, né? Então vamos lá. A vinda do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscência é obras da carne, né? E Deus não manda nós viver segundo as obras da carne, mas manda nós viver segundo as obras do Espírito. E isso é o próprio Deus que produz em mim e produz em você através do Espírito Santo que habita em nós, amém? Através da fé, e você precisa de fé para crer nisso. Continuando. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Tipo, aonde Jesus está? Cadê esse Jesus que não voltou até hoje? Cadê esse Jesus que não voltou até agora? Muitos vão falar, desde que a minha avó era viva, falava disso, Jesus está voltando e não voltou nada. Desde o tempo do meu pai, da minha mãe, sei lá. Você vai ouvir várias coisas por aí. E nesse tempo aqui, quando os apóstolos do Senhor Jesus estavam na terra, que aqui é 2 Pedro, né? Mas aqui é o próprio Paulo, o Pedro escrevendo, porque ouviu muito Paulo falar e também falava, ok? E Pedro também pregava muito sobre Jesus porque andou com Jesus, ok? A conversão de Pedro não foi só de ouvir falar, mas principalmente de viver com Jesus aqui na terra, né? Quando Jesus ficou aqui na terra até os seus 33 anos, até cumprir o seu chamado. Qual foi esse chamado? Morte de cruz. Ele tinha que morrer,
Ok, gente? Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não está morto, Jesus vive. Amém? Isso é por meio da fé. Glória a Deus. Continuando. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, até no tempo de Pedro já existia esse burburinho. Mas desde que minha mãe morreu, desde que minha avó morreu, fala que Jesus vai voltar e nada. Pra você ver, se nos tempos de Pedro vive ainda na face da terra, existia isso, imagina agora com esta geração que não lê Bíblia, que não ora, que não busca o Senhor. Por isso que fica entrando em live de certas pessoas que crêem na palavra, que crêem em Jesus, que crêem no Senhor e fica xingando. Isso é o de menos, gente. O que eu vejo aqui na internet não é brincadeira, é absurdo. Por quê, Ana? Porque falta de fé. Incrédulos. Não acredita no que a Bíblia diz, não acredita na palavra. Continuando. Eles voluntariamente, eles fazem isso porque quer. Voluntário é isso, faz porque quer. Eles voluntariamente ignoram isso. Então, muitas pessoas ignoram a Bíblia, ignoram quando fala que Jesus está voltando porque quer. Ok? É porque quer. Eles quem? Todas as pessoas que vivem rejeitando a mensagem da cruz, ok? Eles voluntariamente ignoram isso. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus, a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Está escrito lá no livro de Gênesis, né? Que o mundo, a terra acabou, né? Com a água, brotou a água da terra e veio a água do céu. E só foi salvo Noé e a sua família. Todo mundo que lê a Bíblia sabe disso, né, gente? É o primeiro livro da Bíblia. E tem gente que não sabe. Por que não sabe? Porque não tem vontade de ler Bíblia. Não tem vontade de ouvir a palavra de Deus. Mas tem outro tipo de vontade. E só Deus na vida dele, na vida dela, né? Pelas quais coisas morreu, o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. O que é ímpios? Homens ímpios, mulheres ímpias, né? Homem na Bíblia está referindo tanto para homem, tanto para mulher, ok? E ímpios na palavra é a pessoa que não crê no testemunho de Jesus. Ímpio na Bíblia é aquela pessoa que não crê na palavra de Deus. Ana, mas eu creio em Deus. Ok. Ana, mas eu gosto de Deus. Tá, ok. Mas você cumpre o que Deus diz? Deus deixou claro que não há outro caminho a não ser por meio de Jesus. O próprio Jesus deu testemunho do Pai aqui na terra. Tanto que ele falou assim, eu e o Pai somos um. O Pai e eu é um só. Então não tem distinção, não tem como eu falar que gosto de Deus e rejeito o seu Filho Jesus Cristo. Não tem como eu falar que amo a Deus e não amar o teu Filho Jesus Cristo. É um conjunto. Você ama eles. Não tem como você amar só um e não amar o outro. Porque um é só. Entendeu? Não tem diferença entre o Deus Pai e o Deus Filho. E o Deus Espírito Santo. Por isso que tem muita gente que não entende. Eu amo Deus, eu sou devota ao Senhor, e glória a Deus e aleluia. Mas quando vai mencionar Jesus, ele já tem uma rejeição no seu coração. Não tem como eu falar que ama a Deus e rejeita o Filho, Jesus Cristo. Tá entendendo? Porque os dois é um só. O Pai e o Filho é um só. Tá escrito no livro de João. O próprio Jesus dando testemunho do Pai aqui na terra. Falando, olha, eu e o Pai somos um. O Pai e eu é um só. Mas naquele tempo lá, os judeus rejeitavam Jesus.
porque rejeitava ele ser o Cristo, rejeitava ele ser o Senhor e Salvador. Fala, vai embora, sai daqui, jogava pedra. Você está falando heresia, você está falando coisa de demônio, você é o próprio demônio. Jesus foi xingado muitas vezes, gente, por pregar a verdade, por pregar sobre Deus. Olha pra você ver, o próprio Jesus, o próprio Deus aqui encarnado na terra. Tá lá no livro de João, capítulo 1. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando de Jesus. Só que muita gente rejeita Jesus até hoje. Se no tempo que Jesus estava aqui na terra, mais de 2000 anos atrás, o povo rejeitava, imagina agora. Não é um, gente, que rejeita Deus, é vários. Não é 2, não é 3, não é 4. São vários que rejeita a Deus, que rejeita a Jesus Cristo. Aí muitos ficam falando, ah não, eu amo Deus, Deus é meu Senhor, Deus é amor da minha vida. Mas rejeita o Filho, não aceita Jesus, que Ele é Salvador, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Não existe, não tá batendo aí, entendeu? Não tá fazendo sentido este amor que dizemos que temos para Deus, se não temos pelo Filho. Não tá batendo essa devoção, essa vontade de fazer o que Deus manda, se nós não servimos e não obedecemos o que o próprio Jesus disse. Continuando. Pelas quais coisa pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra que se preserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E aqui, gente, fala de fogo por quê? Porque a Bíblia diz agora, depois que Jesus já veio, depois que já aconteceu o dilúvio, no tempo de Noé, a Bíblia fala que a terra, ou melhor dizendo, o mundo vai acabar, não é com água mais, é com fogo. Só que muitos falam assim, aconteceu a tragédia lá não sei em qual cidade tal, ou aconteceu certas coisas lá na cidade tal. Entenda, pode estar acontecendo tragédias, isso é bíblico, tá bom? Chegaria esse tempo onde haveria destruição, pai matando filho, filho matando pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nação contra nação, reino contra reino, povo contra povo. E você já vê isso. Hoje as famílias não se respeitam, não se amam mais. Hoje as famílias, tá vendo? Eu vou fazer só uma parafraseação, ok? Se tiver esse copo aqui, se o filho, né, vamos supor que eu sou a mãe, aí meu filho tá aqui, ele não tá me xingando. Hoje a falta de amor é tão grande que se algumas mães, nos tempos de hoje, estiver com um copo de vidro e o filho xingar ela tem coragem de pegar esse copo e jogar na cara dele. E não tá nem aí se vai cortar, se vai ferir, se vai machucar, se vai até matar. Porque isso é a falta de amor. Os filhos não respeitam mais os pais. A própria palavra diz que os filhos precisam honrar pai e mãe. E tem gente que acha que honrar pai e mãe é só na questão, né, de cuidar deles quando eles é mais velho, ou só de dar um dinheiro quando eles precisam, ou ir lá visitar eles de vez em quando. Não, isso também é honrar, mas não é só isso. Honrar pai e mãe é ter respeito, é saber se calar quando ele fala, é saber ouvir o que ele está falando. Mas a minha mãe não só fala coisa que não presta. O meu pai só fala coisa que não presta. Mas o respeito tem que vir em primeiro lugar. Mas vamos supor que você é um filho crente, você crê na palavra, você crê no evangelho, mas o seu pai ou sua mãe não acredita. Mas o respeito tem que estar acima. Igual o meu pai não é cristão. Meu pai, ele não se converteu ainda. Ele ainda bebe, né? Ele bebia muito mais, gente. Ele era um cara que vivia alcoólatra, caído pelo chão e passava vergonha mesmo. Era situação assim de ver e dar pena. Só que meu pai já consertou muito, graças a Deus. E hoje meu pai bebe
tradicionalmente que fala, bebe de vez em quando, às vezes ali aquela cervejinha, aquela coisinha assim. Não que isso tá certo, ok? Eu só tô falando que a situação que ele tinha anos atrás, comparando hoje, tá melhor. Mas eu creio que Deus pode restaurar ainda mais, ok? E ele parar por completamente e aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Esta é minha fé, amém? Glória a Deus, pronto. Aí vamos supor que meu pai vai me dar um conselho. Olha, filho, você tem que tomar cuidado, sei lá, me dá algum conselho aí. Eu tenho que respeitar ele acima de tudo. Ah, mas vamos supor que meu pai me dá um conselho que vai contra a palavra. Aí já muda de figura, ok? Porque a Bíblia manda você ser fiel a Deus em primeiro lugar. Então você vai ouvi-lo. Talvez ele fale uma coisa, vamos supor que é só uma explicação, ok, gente? Talvez ele fale assim, filha, que tem você namorar? Não pode namorar mesmo, você tá nova, você tem que namorar. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia manda você pode conhecer alguém, mas você tem que ter um pensamento de casar com ele ou casar com ela. Então eu vou ouvi-lo, é só um exemplo, gente. Aí eu vou falar assim, pai, tá bom, eu sei, você tá me dando conselho, é o que você acha, o que você pensa. Mas olha, a palavra de Deus não manda a gente namorar por namorar. A Bíblia manda você, pode até namorar, né, conhecer alguém, mas você precisa estar com o pensamento de casar com ele. Ou casar com ela, ok, gente? Então tudo hoje é conversado. Ah, mas o meu pai não vai escutar, Ana. Ah, Ana, mas minha mãe não vai escutar. Aí a Bíblia diz, né, que você precisa tomar uma decisão. Ou você honra a Deus, ou você vai ficar aí junto com seus pais errando, ok, gente? Então, hoje tem solução para tudo. Ah, mas se eu for professar minha fé em Deus, em Jesus, dentro de casa, minha mãe me manda embora. Arruma um jeito de arrumar um emprego e morar na casa sua própria, no seu aluguel, sei lá. Ah, mas eu não tenho condições ainda. Vê se alguém pode te receber lá na sua casa, na casa dele ou na casa dela. Como eu já falei com vocês, já morei em várias casas de muita gente. Por não ter alguém ali familiar que quisesse me ajudar, ok, gente? Então hoje tem jeito pra tudo. Mas graças a Deus hoje estou na minha casa, no meu aluguel, pagando minhas contas para a glória de Deus, amém? Mas você entendeu até aí, gente? Vamos voltar pra palavra? Vamos voltar pra palavra. Versículo 7, já lemos, agora versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Por que o apóstolo Pedro escreve isso? Por que ele fala que para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia? Gente, isso precisa ter uma mente espiritual. A Bíblia diz que quem é natural, quem é da carne, não discerne o que é do espírito. Mas quem é do espírito não só discerne o que é espiritual, mas como também é carnal. Então você precisa ter o Espírito Santo para discernir isso aqui. Mas eu vou te dar um entendimento baseado na palavra. Quando a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia, é porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. O tempo nosso agora, ele é caído. Há o relógio, né? E o relógio tem 12 horas. E depois de 12 horas, né? Que passa 24 horas, se completou um dia e uma noite. Só que o relógio de Deus não é isso. Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Sabe o que ele está querendo dizer? Se ele quiser mudar a sua vida, que já vem anos e anos de sofrimento, de humilhação, de tanta escassez, em um dia, em um mês ele faz, como ele fez na minha. Já contei vocês aqui meu testemunho, que eu vivia morando na casa dos outros, por não ter condições, por minha mãe ter falecido, eu tinha 15 anos de idade.
Meu pai era um alcoólatra que não podia cuidar de mim. Mas graças dou a Deus por o meu irmão se disponibilizar e ficar comigo. Só que o meu irmão, gente, ele não cuidava de mim. Meu irmão era um menino novo que vivia sua vida pra lá e pra cá. E eu tinha que lavar, passar, cozinhar, ir pra escola sem ninguém tá me chamando a atenção. Olha, vai pra escola. Então eu fiquei anos tendo que ter amadurecimento sozinha, cuidando de mim sozinha, tendo que ir às vezes para casa de uma vizinha, de um vizinho, almoçar porque não tinha comida. Às vezes bater lá na porta da casa da minha tia e falar assim: você tem um pratinho de comida para me dar, para mim ir pra escola, que eu tô com fome? E às vezes ela bater a porta da minha casa e falar que não tinha. E eu ter que ir pra escola, esperar na hora da merenda para comer a primeira refeição do dia, né? E os anos foi passando. E eu vivi isso, gente, até uns 19, 20, 21 anos. Dependendo muito dos outros. Passando humilhação, pessoas me mandando embora das suas casas, assim, rasgado. Então, a gente tem momentos difíceis na nossa vida. A gente tem momentos de decadência na nossa vida. Ninguém está ileso a não passar isso. Só que se Deus quiser mudar a sua vida de anos de sofrimento, você mudar a sua história assim, Ele muda. Hoje, graças a Deus, né? Eu moro sozinha, moro de aluguel, ok? Estou esperando o Senhor para casar, se Deus tudo for conforme o Senhor quiser. E as coisas estão andando, as coisas estão fluindo. Já contei vocês aqui também o tanto de vezes que eu já tive relacionamento que não prestava. Homens que não me valorizavam, pessoas que faziam eu gato sapato. Mas Jesus foi mudando a história, foi mudando os quadros. Deus pode mudar isso, Deus pode fazer isso. Só que precisamos cumprir princípios. O que é cumprir princípios? Às vezes eu vejo umas pessoas assim: eu tô com aquela palavra lá que eu não posso falar aqui com D, mas eu vou falar tristeza profunda, ok? Ou aquela outra palavra lá com A, que eu não posso ficar falando aqui senão a live cai, mas que é excesso do futuro, né? Eu também já fui assim, uma pessoa extremamente pensando lá no futuro da frente, ou aquela pessoa com muita tristeza profunda. Mas por que Deus mudou minha história? Porque eu fui cumprindo princípios. Parei de namorar beijando na boca, parei de namorar, como diz, abrasando, porque o próprio Paulo fala, né, que melhor é casar do que abrasar. E a palavra abrasar ali é um desejo descontrolável, instinto assim demais. Então, gente, eu parei com tudo isso. Então, as regras, né, quando eu comecei a namorar mesmo, que eu falei, agora é noivo, né, falei, não quero beijar na boca e não quero ter relações nenhuma, nem de abraço, nem de esfrega-esfrega, nada. Por quê? Porque isso é cumprir princípios. Só vai acontecer isso depois do casamento. Mas por que muita gente hoje está com tristeza profunda, com excesso aí de futuro? Quando você vai olhar a vida da pessoa, ela beija na boca de um, de outro. O cara não para com ninguém, vive com meninas, namorando menina nova, namora com uma, namora com outra. Quando namora sério com alguém, tem garração, tem pegação, tem beijo, tem amasso. Às vezes não tem um finalmente, mas tem aquele... Você sabe, gente, que tem pega, como diz o outro. Aí você vai olhar para a vida da pessoa, é isso que tá causando essa tristeza profunda, esse excesso de futuro. Por quê? Porque isso está machucando o Espírito Santo. A Bíblia diz que somos templo. Templo significa casa, morada de Deus. Como que é uma mulher que tem o Espírito Santo, tem a morada de Deus na minha vida, e vou ficar fazendo coisas
que o próprio Deus desagrada. Isso vai machucá-lo, isso vai feri-lo. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Mas não é esse ciúme que é obras da carne, que tem muita gente que fala, mas até o Espírito Santo tem ciúme de nós, temos que ter ciúme. Não, gente, nós é carnal, o Espírito Santo é santo. E os ciúmes dele é na questão que ele quer cuidar de nós. Ele não quer que nós se perca. Ele não quer que nós volte para o mundão. Ele não quer que o diabo tome conta da nossa vida, ok? É nesse sentido que a Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós. Mas nós, seres humanos, carnais, caídos, da descendência de Eva e de Adão, se nós só ter ciúme, o nosso ciúme é exagerado, é desconfiado, é controlador, é fora do normal, entendeu? Então, por isso que a Bíblia diz que temos que produzir frutos do Espírito, não frutos da carne. Só que muita gente tá com tristeza profunda, tá com excesso de futuro por causa disso. Por causa que não está cumprindo Bíblia, não está cumprindo princípios. E quando nós não cumprimos princípios, nós estamos propensos ao inimigo nos tocar. Tem gente que fala assim, mas o diabo não me toca, o diabo não mexe comigo. Será que não mexe? Será que não toca? Por quê? Ele só não toca em quem cumpre princípios, em quem não dá brecha. Se você dá brecha, ele vai te tocar, ele vai lançar seta, ele vai querer colocar angústia profunda, ele vai querer colocar excesso de futuro em você, ele vai querer te atingir de alguma forma, colocar dúvidas, culpa, medo, falta de fé, falta de confiança em Deus. O que ele faz com Jesus lá no deserto? O próprio Jesus, por intermédio do Espírito Santo, vai ao deserto. Então era propósito de Deus ele passar por deserto, ok? Ok. Só que a Bíblia diz que nesse processo todo aí que ele está passando pelo deserto, o diabo vai lá tentar ele. E aí o que acontece? Primeira coisa que ele fala: se você é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão e coma. Aí o Senhor Jesus fala: olha, sai pra lá com isso. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que será que o inimigo tenta Jesus primeiramente nisso? Na sua identidade. Jesus sabia que era filho de Deus. Jesus sabia quem era. Mas o inimigo vai lá tentar ele, confundir ele. Você é mesmo filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. Seja o filho de Deus desobedecendo. É tipo isso que ele queria fazer com Jesus. E tem muitos filhos de Deus desobedecendo. Tem muitos filhos de Deus que não cumprem a palavra de Deus mais, mas quer ser filho. E o diabo vai tentar e o diabo vai tocar. Por quê? Porque o diabo só não tocou em Jesus, mas tentar ele tentou. Aí Jesus dá uma resposta nele, biblicamente, fala: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele sai por um determinado tempo, depois ele volta de novo, tenta de novo, tenta de novo. E vai tentando Jesus ali nas áreas que mais nós, seres humanos, é tentado hoje. A segunda proposta que o diabo faz é o seguinte: como é que é? Se me adorares, queria que o Senhor adorasse ele. Primeiro foi na identidade. Se você é mesmo filho do homem, transforma essa pedra em pão. E Jesus dá uma resposta a ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a segunda proposta foi lá no Salmo 91, que ele fala assim: o Deus não fala que se você se atirar daqui, ele vai mandar anjos para te guardar? Hoje as pessoas não é tentada nesta área tirar suas próprias vidas.
E não acontece muito isso nos dias de hoje? Aí Jesus vai e fala com ele assim, ó. Sai pra lá. Porque tá escrito, não atentará o vosso Deus. Então o inimigo tenta ele quê? Tenta para que ele fosse desobediente. Ah, mas Deus fala que ele manda anjo para te guardar, então te atira de ti daqui. Tipo, tira sua vida mesmo, então ele vai te livrar da morte. Só que Jesus fala assim, não. Tá escrito também, não atentarás o vosso Deus. O tanto de gente que tem... Me desculpa, gente, eu vou fazer só uma parafraseação aqui para a internet não cortar, ok? Vamos supor que isso aqui é algo que não é isso aqui. Que eu não posso falar... Aí vai lá e quer fazer isso aqui. Ah, se Deus me ama mesmo, vou fazer isso aqui. E se ele me ama mesmo, ele não vai deixar eu morrer. Jesus dá uma resposta ao diabo. Não atentarás o vosso Deus. Uma coisa é você provar a Deus. Outra coisa é você atentar. Ok? Provar a Deus, pedir prova a Deus do seu amor é a coisa. Igual aquele profeta fez. Olha, Senhor, vou estender esse negócio aqui. Ele tá seco, mas se ele amanhecer molhado, o carvalho aqui molhar ele, eu sei que tá comigo. Aí amanheceu, o negócio estava encharcado de água. Aí ele, meio duvidoso ainda, fala, ó, Senhor, agora eu vou deixar com água. Mas se ele levantar seco, prova que o Senhor tá comigo. E aí aconteceu. É uma coisa que não vai prejudicar ninguém. O que é molhar um pano ou secar um pano? Não vai matar ninguém, não vai denegrir ninguém. É uma coisa simples. Provar de Deus. O próprio Deus faz prova de mim. Mas atentar é outra coisa. E lá, nessa passagem, que o inimigo tenta ao Senhor Jesus, ele fala, ele cita ainda o Salmo 91. Meio controvertido, né? Porque ele arranca algumas coisas dali. E ele fala, olha, Deus vai te mandar anjo para te guardar mesmo. Então você pode te tirar daqui, ele vai te guardar. E aí Jesus vai na Bíblia com ele e fala, olha, está escrito também, não atentarás o vosso Deus. Para de brincar com Deus, é tipo isso. Eu não preciso brincar com Deus, eu não preciso atentar a Deus para provar que ele me ama. Ok? E a terceira coisa, que é uma das coisas que mais acontece nos dias de hoje também, é a adoração. Que ele falou, olha, se você me adorar e fazer o que eu quero, se prostrar aqui a mim, eu vou te dar tudo, eu vou te dar os reinos. Aí leva ele lá no precipício, né? E mostra a ele um monte de coisa e não sei o que, e fica falando com ele. E ele fala, não, porque está escrito, não prestarás culto a outro Deus a não ser o Senhor. Não adorarás outro Deus a não ser o Senhor. Aparta-te de mim, Satanás. Então, gente, o que mais acontece hoje, cristãos que começam na igreja, desde pequenininho ali na igreja, mas aí acontece que tem uma proposta do mundo. Fala, olha, vem cantar aqui no mundão. Aí a pessoa larga Jesus e vai cantar no mundão. Olha, a pessoa era pregadora da palavra desde pequenininho, aquela gracinha. Mas tem a proposta do mundo, fala, vem ser um palestrante, uma palestrante, você vai ganhar milhões. Eles vão. Tem gente aí largando Jesus para adorar o próprio diabo. Tá acontecendo isso, Ana? Tá acontecendo isso. Gente que desde pequenininho conhecia a Bíblia. Se você for sentar e conversar com ele, ele vai citar vários e vários versículos da Bíblia. Porque ele conhece a palavra. Ela conhece a palavra. Mas hoje adora Satanás. Diz que é bruxo. Diz que é bruxa. Diz que é satanista, sei lá. É macumbeiro.
é a curandeira, É o tanto de coisa que tá aí, porque isso aí dá ibope. Isso aí as pessoas vai lá, tira 2.000, 3.000 e paga. 300, 400, 500, vai lá e paga. Porque, eu vim aqui pra você saber da minha vida. Igual tem gente que joga as cartas lá de tarô, sei lá, aquele tipo de trem lá, e fala que vai ler a sua sorte. Vai falar o que vai acontecer na sua vida. Porque isso dá o quê? Você tá achando que eles não cobram? Cobra. É só você perguntar às pessoas que vai. É só você fazer uma pesquisa aí. Então, gente, as pessoas hoje, elas não querem as coisas que são mais árduas. Por quê? Não é que isso aqui é árduo, mas isso aqui não te dá nada. Nada no sentido que eu falo de coisas rápidas. Tem gente que quer coisas rápidas. E com Deus não é assim. Primeiro você tem que tá lá na 2 Crônicas, se humilhar. Quem hoje quer se humilhar, gente? Fala comigo. Hoje o mundo prega: seja você. Você é lindo. Você é amado. Você é querido. Olha pro espelho. Fala que você é linda. Fala que você pode, que você conquista, que você vai chegar lá. Isso que o mundo prega. Mas você acha que eles vão para a Bíblia e a Bíblia, Jesus, o próprio Deus está falando? Se humilhar. Você acha que o povo quer se humilhar hoje, gente? Nunca na vida. É raro você ver hoje cristãos. Não tô falando só povo do mundo, gente que não crê na palavra, não. Cristãos que não se humilha mais. Que não sabe o que é colocar uma cara no chão. Um joelho no chão, a cara no pó. Chorar na presença de Deus. Chorar na presença do Senhor e falar: Deus, perdoa-me. Tenha misericórdia de mim. Olha para dentro de mim agora, Senhor. Me mostra que eu preciso mudar. Isso é se humilhar. Deus, eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu não sou perfeita. Isso é se humilhar. Pai, às vezes eu tô até bem, Senhor, eu tô lendo a palavra, eu tô orando, mas às vezes eu não consigo, eu não tô com vontade nenhuma, me ajuda aqui. Isso é se humilhar, é ser sincero. Obrigada a todos que estão aí, viu, gente? Obrigada pelos comentários, viu? Isso é se humilhar. Então, Deus vai contra a teologia que o mundo prega. A teologia de Deus é diferentíssima que o mundo prega. O mundo prega o seguinte: seja você. Deus manda você ser você. Deus manda você mudar, se converter. O mundo prega, fala pra você que você é o cara, que você é lindo, que você é linda, que você é perfeita, que você é perfeito. Deus não fala isso. Deus fala assim: olha, você é pobre, miserável, nu, dependente de mim, da minha graça, da minha misericórdia. Então, Deus vai contra o que o mundo prega e o mundo vai contra o que Deus prega. A Bíblia já fala claramente que quem é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Mas quem é amigo do mundo automaticamente se torna inimigo de Deus. Se humilhar, primeira coisa que Deus manda. A segunda coisa é o quê? Se converter de seus maus caminhos. Aí hoje o povo fala, o mundo prega, né? Segue seu coração. A Bíblia não manda isso. Deus não manda fazer isso. Fala que o nosso coração é enganoso. E que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque ele é enganoso e ele é mais astuto do que todas as coisas. Ele se corrompe muito fácil. Aí o mundo prega, segue o que seu coração diz, segue o que seu coração sente, segue o que seu coração manda. E a Bíblia não fala isso, Deus não fala isso.
se converter dos seus maus caminhos, aí o povo fala, seja você mesmo, se diverte. A vida é pouca demais para viver. Viva a vida, viva hoje, viva agora. Faça o que você tenha vontade, faça o que você quer. Isso que o mundo prega. Aí Deus não prega isso, ele fala assim, se converter dos seus maus caminhos é arrepender. Arrepender do que você faz de errado. Mas o mundo prega, faça o errado. Se arrepender do que você pensa e fala errado. Mas o mundo prega, pensa e fala errado. Segundo mandamento, se converter dos seus maus caminhos. O que o mundo prega? Ah, não liga com nada não. Deixa as coisas acontecer, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tipo assim, né? Mas Deus fala, orai. Orar. O que é orar? Falar com Deus. E falar com Deus não é de qualquer maneira. Falar com Deus não é de qualquer jeito. Ele já dá um estilo, como é que a gente chega perto dele. Mateus 6,6. Entra no teu quarto ou no teu aposento. Fala com o teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te honrará publicamente. Então ele já está te dando um estilo, o que você vai fazer. Aí ele continua. Quando entrar no teu quarto, você vai dizer assim, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E você acha que no céu é bagunçado? Não. A terra é bagunçada. As pessoas que vivem sobre a face da terra é bagunçados. Mas no céu não. No céu é santidade. No céu é reverência. No céu é respeito. No céu tem ordem para tudo. No céu tem adoração, tem santificação. Tá no livro de Apocalipse. Tá no livro de Isaías. Isaías capítulo 6, verso 12. Que um dos anjos, né, chamados serafins, 2 anjos serafins, olhando uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. A Bíblia também diz que com 2 asas eles voam, com 2 asas eles cobrem o rosto de Deus, e com 2 asas eles cobrem os pés de Deus. De tanta santidade que Deus tem. Então você vai ver que no céu é diferente. Até os anjos reconhecem a santidade de Deus. Mas a terra não reconhece isso. A terra está caída, a terra está cheia de abrolhos, espinhos, pecados, coisas que perecem. O céu não perece, o céu não morre, mas a terra morre, a terra perece. Tudo que está aqui tem tempo de validade. Até a maçã que você compra no supermercado ou no mercado, ela vai ter prazo de validade para estar na tua fruteira. Se você não comer ela, com o tempo, ela vai apodrecer. Qualquer fruta hoje em dia apodrece. Tem tempo. Até lá nos cachos, né? Quem é do interior sabe que dá muito cacho de banana, cacho de uvas. Vai dar também as verduras, a abóbora, o quiabo, mas tem tempo de validade. Tem tempo para você colher eles. Porque senão eles vão ficar duros, secos, podres. Então hoje tudo tem tempo de validade, ok? No céu não tem isso. Então se o próprio Jesus está dando nós um estilo para orar, Pai nosso, que estás no céu, ele está onde? No céu. Santificado seja o teu nome, até o nome de Deus é santo.
Venha o teu reino. Que reino? O reino do céu. Seja feita a tua vontade. A vontade de quem? De Deus. Assim na terra, como é no céu. Você tá achando que a terra, o povo da terra está preparado para entender o que é céu? Só quem tem Espírito Santo. Só quem deixa Deus agir na vida dele, na vida dela. Só para quem reconhece a bondade, a misericórdia e a verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Mas você não vai ver isso nos dias de hoje. Então, Jesus está dando um estilo para orar, tá bom? Ó, o versículo 10. Nós estamos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, ó. Mas o dia do Senhor, aí ele vai dar outro. Vamos ler o 9 primeiro, ó. O Senhor não retarda a sua promessa. Está dizendo que ele não demora. Ainda que alguns a tenham por tardia. Muitos que estão falando está demorando demais. Mas é longânimo. A palavra longânimo, ele é bom. Ele é misericordioso. A misericórdia dele dura para sempre. Para convosco. Ele é misericordioso comigo, misericordioso com você. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Isso é Jesus falando. Isso é o próprio Deus por meio dos seus escolhidos aqui na terra escrevendo. O que é arrepender, Ana? Arrependimento não é culpa. Por mais que ele pode vir com um sentimento de culpa. Arrependimento não é remorso. Por mais que ele pode vir com ressentimento de remorso. Arrependimento não é somente tristeza. Por mais que ele pode vir com sentimento de tristeza. Arrependimento é mudança de mente. Olha, até aqui eu fiz errado. Eu fui ensinado errado. Mas hoje, por meio do Espírito Santo de Deus e por meio da fé que eu tenho na palavra, no Senhor Jesus em Deus, eu tive um encontro verdadeiro com Ele. Hoje, a minha mentalidade mudou. O que eu fazia de errado hoje mais, eu não quero fazer mais. O que eu achava certo, hoje eu sei que é errado, porque a palavra de Deus, que é a verdade que me libertou, fala que é errado. Por isso a Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. É um processo, gente. Arrependimento ele não vem assim, ó. Arrependimento você precisa cumprir Bíblia. Arrependimento você precisa cumprir princípios, mandamentos. Primeiro é se humilhar. Arrependimento não vem assim, ó. Eu tava aqui e me arrependi. Me perdoa, Deus. Tem muita gente que arrepende todo dia. Na teoria deles. Todo dia está pedindo perdão. Mas arrependimento é diferente. O João Batista, ele pregava e falava assim, ó. Produzi vós frutos dignos de arrependimento. Você vai ver as mensagens de João Batista, era muito dura para alguns, mas para alguns era o poder de Deus. Então, quando você prega a palavra de Deus, por mais que seja dura, para alguns que têm o Espírito Santo, vai ser poder de Deus. Mas para quem não tem o Espírito Santo, é duro ouvir. Machuca ouvir. Fere ouvir. Por quê? Porque não está preparado para receber isso aqui. Só que ninguém se prepara se não ouvir, se não machucar. A Bíblia, da mesma forma que ela fere, ela cura. A Bíblia, a palavra de Deus é tão real que a palavra de Deus fala assim, que ela é como se fosse a espada de dois gumes, que entra dentro da divisão da nossa alma, do espírito, das juntas, das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos
e as intenções do nosso coração. Esse é o poder da palavra de Deus. Você está entendendo? Então, quando você conhece a palavra de Deus, que é a verdade que liberta, você tem um impacto. Eu lembro, gente, da minha conversão. Eu lembro quando eu aceitei a Cristo, que o Espírito Santo veio sobre mim. Eu lembro que eu era uma pessoa assim, que eu achava que quem xingava também tinha que ser xingado. Na minha teoria, lá atrás, eu achava que quem queria me bater também, eu tinha que bater nele, bater nela. Que quem falava de me matar, eu também tinha que falar que ia matar ele. Era assim. Esse era meu pensamento antes de conhecer a palavra de Deus. Esse era meu pensamento, que eu não abria mão. É a verdade que eu conhecia, era a verdade que eu achava. Se você ser ignorante comigo, também vou ser ignorante com você. Se você me xingar, também vou xingar você. Mas aí a Bíblia não fala isso. A Bíblia vai tanto contra o que o mundo prega, que ela fala que se alguém falar mal de você, você tem que falar bem dele. Você acha que é fácil falar bem de quem fala mal de você? A Bíblia é tão real, tão fora contra o que o mundo prega, porque o mundo prega assim: se alguém é inimigo seu, vira inimigo dele também. A Bíblia não manda isso. A Bíblia manda você orar pelos seus inimigos. Você sabe o que é orar? Orar é uma prática de amor por alguém. Então é a mesma coisa de estar falando assim: você tem que amar seus inimigos. Oração, orar por alguém é atitude de amor. Então orar por seus inimigos é assim que está falando: amar eles em forma de oração. Se alguém tem inimizade com você, não gosta de você, te detesta, te odeia, você vai praticar o ato de amor por ele, que é orar por ele, orar por ela. Senhor, tenha misericórdia de fulano. Senhor, tenha misericórdia de fulana. Ajuda ela, ajuda ele. Converta o coração dela, converta o coração dele. Ajuda ele a ter um encontro contigo. Ajuda ela a ter um encontro contigo. Pai, muda a vida dela, muda a história dela. Abençoa ela, abençoa ele. Você acha que é fácil, gente? Isso não tem facilidade. É por isso que o povo quer acreditar no que o mundo prega, porque o que o mundo prega é fácil. Mas o que Deus prega, o que Deus diz da tua palavra não é fácil. É só para quem é corajoso, corajosa. Continuando, Mas o dia do Senhor virá. Aí ele vai dar um exemplo, né? Como ladrão de noite. É só uma parafraseação, gente. Só pasmente abrir. Porque tem gente que vai: como é que esse Senhor vai ficar preso igual um ladrão? É uma forma de expressar como que ele vai vir. Você já viu quando um ladrão vai na casa de alguém, ele fala o dia, ele fala a hora, ele fala o momento? Não. Ele fica esperando quando a casa não tem ninguém. Ele fica esperando quando a casa tá sem gente. Aí ele vem. Isso é um significado, uma forma de pessoas abrir a mente e entender que é desta forma que Jesus vai vir. Não vai estar esperando. Não vai estar esperando. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Porque o ladrão, quando ele vem roubar a sua casa, ele não fala. Ele não avisa. É assim que Jesus vai vir. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É desse jeito que vai ser. A Bíblia também fala, né, que os céus e a terra passarão como estrondo. A palavra do Senhor também fala que a vinda do Senhor vai ser como um abrir e um fechar de olhos, um piscar de olhos. Você já viu tanto de quanta gente pisca? A gente não tem nem noção
Você tá aqui no vídeo, você vê que eu piso toda hora. A volta de Jesus vai ser num abrir e fechar de olho, vai ser de uma vez. A pessoa sumiu. A pessoa foi embora. Ah, Ana, mas isso é coisa de doido. Ah, Ana, mas isso é coisa de gente louca. Eu não sou essa loucura tanto assim também, não. A Bíblia fala que as coisas de Deus é loucura para o mundo. As coisas de Deus é loucura para o mundo. Nesse sentido, que se for essa loucura nesse sentido, então eu sou louca, porque eu acredito. Tá entendendo? Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para o mundo. E verdadeiramente, isso, para quem não tem o Espírito Santo, ouvir se torna loucura. Mas se você quiser o Espírito Santo, a Bíblia diz, se você pedir, Ele te dá. Porque o Pai aqui da terra, que é mau, sabe dar boas dádivas. Se o filho pedir pão, Ele não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, Ele não vai dar uma serpente. Imagina o Pai celestial, o Pai do céu. Não é Pai aqui da terra não, ok? É o Pai do céu. Se você pedir o Espírito Santo, Ele te dá. Ah, Ana, não tem fé o suficiente igual você tá falando aí, não? Para crer nisso, não? Você quer ter fé? Pede o Espírito Santo, Deus. Você tá achando que pedir o Espírito Santo é só falar? Ok, você pode até falar, ô Pai, me dá o Espírito Santo, ô Deus, eu quero ter o Espírito Santo. Mas é se humilhando, buscando a presença dEle, pedindo a Deus perdão, misericórdia de sua alma. Olha, Deus, me perdoa, eu sou incrédulo, eu não consigo crer, eu não consigo ter fé, eu não consigo acreditar no que esse povo prega. Mas e se o Senhor quiser, Pai, se o Senhor quiser, querer também, tá bom? Se o Senhor quiser, me dá o Espírito Santo que eu quero crer. E você vai fazer isso todos os dias, até o dia que Deus quiser te dar o Espírito Santo. Porque Ele dá, se Ele vê que verdadeiramente você está querendo. Se não for de boca para fora. Porque tem muita gente que fala, ah, não, então tá bom, vou buscar esse Deus que esse povo tá falando. Aí entra no quarto, ou entra lá, não sei na onde que ele estiver, no lugar que ele acha que tá sozinho. Aí ele vai lá e começa a falar: se o Senhor existe mesmo, eu quero uma prova. Que não sei o que, com aquela soberba, com aquela ignorância. Deus não vai mostrar para você que Ele é Deus nessa ignorância sua, não. Primeiramente, tem que ter humildade. Para Deus se revelar, o coração precisa estar humilde. Para Deus se revelar, o coração precisa estar em paz. Nessa fobia aí, Ele não vai aparecer. Nessa desespero, eu quero saber. Não vai aparecer. Ouça testemunho de gente que buscou experiência com Deus pra você ver como que foi. Vou contar um testemunho para vocês de uma pastora aí. Que ela falou que começou a buscar a Deus dentro do quarto dela. E no começo, né, nas primeiras semanas, ela estava muito soberba. E ela falava, eu quero saber, eu quero conhecer esse Deus desses crentes. Porque esses crentes tanto falam. E tal, e nada. Aí ela começou a baixar a bola dela. Começou a baixar o nariz. Começou, a se humilhar. Pedir Deus misericórdia da sua alma. Pedir Deus misericórdia da sua vida. Pai, se o Senhor quiser, faça conforme o teu querer. E aí ela fala que lá na terceira semana, 15 dias ela orando, Jesus entra dentro do quarto dela. E ela tem uma experiência com Deus. Ela falou que viu um ser de luz. Que aí ela começou a falar, pedindo do Senhor misericórdia da alma dela, da vida dela. E Deus começou a falar com ela. Jesus começou a falar com ela. Que Ele era real, que Ele existe. Que o que os crentes falavam era verdade, que a Bíblia era verdade. Quer ter experiência com Deus? Peça. Mas tem estrutura para recebê-lo.
Tenha paciência para recebê-lo, porque quando ele vem, meu filho, não tem para onde você correr. Quando ele manifesta a tua glória, não tem como correr. Vou te contar a minha experiência que eu tive com Deus. Eu lembro que eu era católica, eu nunca fui do mundão, gente. Nunca fumei, nunca bebi, nunca me prostituí, vivi na bagunça não, ok? Eu era uma menininha quieta, certa, e obedecia a minha mãe era muito rígida. Minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos, mas até meus 15 anos eu vivi uma menina obediente, indo pra igreja, sendo coroinha, participando da catequese. Já fui até aquela que dava aula lá de catecismo, ok? E depois também que minha mãe morreu, eu sempre continuei na minha obediência, ok? Não é só porque minha mãe morreu que eu virei vagabunda não, ok? É só pra vocês entenderem que eu era firme. Eu falo assim, firme, que eu falo que eu tinha uma fé. Só que a minha fé era meio que diferente, né? Porque os católicos pregam diferente. Aí eu lembro, por eu ter passado por tudo isso, né? Perdido a minha mãe, meu namorado ter terminado comigo, aquelas coisas tudo de ruim acontecendo comigo. Eu ficado lá sentindo culpada, né? Pela morte dela e tal, aquelas sofrimento do inferno passando, eu tendo que morar na casa dos outros, indo pra lá e pra cá. Aí eu fui embora, né? Pra Belo Horizonte. E lá eu fui visitar uma igreja crente. Aí o cara, né, eu não sabia o que era isso, revelação, não entendia nada disso. Aí o cara me chamou lá e falou minha vida toda. Entendi nada. Aí fui embora, pronto. Falei, vou voltar naquela igreja mais não, que povo é estranho, Aí eu lembro que, ó, pra você ver, com meus 19 anos, eu vou na igreja. Antes disso, né, de eu aceitar Jesus, eu falo com Deus. Na noite anterior, eu falo assim, olha, se verdadeiramente eu preciso aceitar Jesus, eu preciso crer nele, que ele é a verdade, a vida e o caminho. Para mim ter salvação, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo e me mostre. Como o povo católico não acredita em inferno, eles acreditam em purgatório. Que a gente tem um tempo lá, que a gente fez coisa errada aqui, que a gente vai pagar os pecados lá um tempo, mas depois a gente vai merecer o céu. E não existe isso, ok? Aí eu lembro que eu fiz essa oração com Deus assim, e dormi. Quando eu tô ali dormindo em sonho, Deus, eu tenho experiência com o céu, ok? E eu também tenho experiência com o inferno. Então, Deus começou a mostrar que quem não era batizado nas águas e quem não aceitava Jesus Cristo, vinha um ser maligno da capa preta e levava essa pessoa. Esta foi a minha experiência, ok, gente? Esta foi a minha experiência. Então, eu acordei atordoada, falando, meu Deus, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso... E comecei a ler Bíblia. Fui lendo Bíblia, conhecendo a palavra. Li Isaías, que eu precisava parar de idolatria. Tinha que só crer só em Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que eu tinha que parar de ficar buscando imagem, se prostrando através de imagem. E aí Deus foi falando comigo. E aí eu vou na igreja, levanto a minha mão, aceito Jesus como o único suficiente Salvador. E lá eu tive a primeira experiência de batalha espiritual, porque eu levantei a minha mão, mas quando o pastor chamava para vir na frente, eu não tinha força para sair da cadeira. Então essa foi a primeira batalha espiritual que eu tive com experiência de ser crente, ok? Parece que tinha algo prendendo as minhas pernas na cadeira. Aí eu lembro que eu falei com a minha amiga que era crente, falei com ela assim, olha moça, eu quero ir lá na frente, mas eu não tô conseguindo levantar. Aí ela chamou algumas irmãs lá do círculo de oração, elas começaram a orar por mim, mandar aquela força maligna embora que estava prendendo a minha perna, e eu fui lá na frente. E lá na frente eu aceitei Jesus, chorei igual criança. E aí eu comecei a ter experiências com Deus, comecei a ler Bíblia, li bastante Bíblia, orava, buscava a presença de Deus, chorava, pedia a Deus perdão pelos meus pecados, pela minha ignorância, pela minha altivez,
pelo meu coração duro, porque eu não queria acreditar naquilo, eu queria viver naquela fé, mais ou menos, né? E Deus foi trabalhando na minha vida, gente. Mas as coisas com Deus não é brincadeira. As coisas com Deus, elas são mais difíceis. As coisas com Deus, elas são mais árduas. Tá entendendo? São mais árduas. As coisas de Deus, elas não é brincadeira. As coisas de Deus, é como diz o ditado, o buraco é mais embaixo. Não podemos vir com aquela arrogância, aquela soberba e falar, Deus, eu quero agora e me dá agora e pronto. Não. Primeiro, você precisa buscar a presença dele. Primeiro, você precisa pedir Deus misericórdia da sua alma. Pedir Deus misericórdia da sua vida. Pedir Deus perdão pelos seus pecados. Pedir Deus compaixão. Pedir Deus ajuda. Senhor, me ajuda aqui na minha incredulidade. Igual no começo eu falava, Senhor, eu não consigo acreditar nisso. Me ajuda aqui, eu preciso acreditar que Jesus é o único caminho. Que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Por isso que hoje eu prego tanto sobre isso, porque foi uma busca intensa, contínua, todo dia, buscando Jesus, buscando a sua presença, o Espírito Santo, para crer. Porque muitas pessoas levantam a mão e falam, eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador. Mas dentro do seu coração não tem fé. Dentro do seu coração, ele precisa da água. Ele precisa do óleo. Ele precisa de não sei o que ungido. Ele precisa da oração da irmã tal. Ele precisa da oração do pastor tal, sei lá, do bispo tal. Não! Existe só um que tem o poder sobre os céus e a terra. Existe só um nome que está acima de tudo e de todos. Jesus. Você não precisa de outros nomes, a não ser o nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. O poder está de crer no testemunho da sua cruz, que ele teve que enfrentar a cruz, gente. Morrer para salvar e perdoar os seus pecados. Morrer para te salvar e perdoar os seus pecados. Mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Você tem fé para isso? Ana, eu até acredito que Jesus é um profeta. Até acredito que Jesus foi um Senhor muito respeitado aqui na terra. Mas é só isso. Então não está valendo. Porque Jesus não foi só esse Senhor respeitável, não foi só esse profeta que você pensa, mas Jesus, ele veio para cumprir um propósito chamado propósito da cruz. Ter que morrer para salvar e perdoar seus pecados, que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Lá no livro de João. Todo aquele que crê, todo aquele que confessar Jesus como único e suficiente Salvador e crer no seu coração, este será salvo. E batizar, que é outro processo também. Já contei pra vocês aqui que eu ficava falando, meu Deus, que besteira é essa? Pra que entrar dentro da água e sair de novo molhado? Pra que ir, Jesus? O Senhor Jesus me levou na palavra. Lá em João, aquele que crê no seu coração e for batizado, este será salvo. Aquilo não é uma palhaçada. Aquilo não é uma coisinha qualquer. Aquilo é uma atitude, é um ato de fé diante dos homens para com Deus. Você está morrendo para as suas vontades. Você está morrendo para os seus desejos. Para nascer para a vontade e o querer de Deus. Aquilo é um ato de fé. Vamos supor que isso aqui é a água, ok? Pegando meu livrinho aqui da harpa. E aqui é uma pessoa, ok? A escova aqui é uma pessoa. Pra que ir lá dentro daquela água, mergulhar e sair de volta? Pra que aquilo? Porque aquilo é um ato de fé. Você está fazendo a confissão diante dos homens. Vamos supor aqui que eu sou a multidão, ok? As pessoas. E aqui é você. E aqui é a água
que você vai ter que entrar e sair de novo. Por que eu tenho que entrar lá dentro e sair de novo? Porque a multidão vão ver. E isso é um ato de fé que você está fazendo. Diante dos homens, que você está morrendo para o mundo, morrendo para você mesmo, morrendo para suas vontades, morrendo para seus desejos e nascendo para a vontade de Deus, para a vontade do Espírito, para a vontade do Senhor Jesus. Quando você está saindo das águas, você está fazendo um ato de fé, morrendo para você, para suas vontades, para o seu querer, para nascer para a vontade de Deus, para o querer dele. E é um ato de fé, apenas isso. É um mandamento, é uma ordem do Senhor, não pode deixar de cumprir, não. É uma ordem do Senhor. Amém, meus irmãos? Desde já eu quero agradecer a todos. Tá bom? Ó, continuando aqui, ó, só para nós finalizar, ó. Versículo 11 e 12 e 13 e 14. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, vivendo da forma correta e sendo misericordiosos uns para com os outros, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, vai acabar, e os elementos ardentes se fundirão, vai sumir tudo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados, irrepreensíveis, em paz. Tá em paz? Amém? Se tem algo te tormentando, tem que buscar em Deus a paz. Amém? Ó, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro está dando aqui a honra quem merece a honra. Paulo, né? Que é um dos homens também que mais escreveu cartas no Novo Testamento. Um dos homens que teve experiência com Deus, experiência com o Senhor Jesus. E foi fiel até a morte aqui na terra, guardando a fé, combatendo o bom combate, guardando a fé, completando a carreira aqui na terra. Amém? Ó, falando disso, como em todas as tuas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, aqueles que não têm entendimento, e inconstante, aqueles que até buscam conhecimento, mas torcem igualmente a outras escrituras para a sua própria perdição, que pega alguns textos de Paulo, né, isolados, e coloca como regra, e coloca como só o centro, né? Tem gente aí negócio de véu, tem gente aí que negócio de não sei o que lá mais. Pega versículos isolados das cartas de Paulo e coloca como um exemplo a ser seguido só ele. Pronto. Não, gente, para e passada. Até próprio Pedro aqui está falando, dando a honra a Paulo, mas dizendo, ó, que há pontos difíceis de entender nas cartas de Paulo, que muitos distorcem para a sua própria perdição, ok? Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, antes de tudo, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaia da vossa firmeza. Então, Paulo também está fazendo aqui uma menção. Se você que acreditava em Jesus e hoje não acredita mais, toma cuidado, porque as doutrinas que têm sido pregadas é que Jesus não vai voltar mais, ou que Jesus já voltou e não ficou. Cuidado, que você venha descair da vossa firmeza, da sua fé, da sua devoção ao Senhor, junto com esses homens abomináveis, ok? Ó, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aqui termina o capítulo 3 de 1 Pedro. Antes, crescer na graça. O que é crescer na graça? Orar, jejuar, ler Bíblia, buscar a presença de Deus, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, orar. E aí o Senhor vai ouvir do céu e sarar a vossa terra, que é o coração, ok? E conhecimento. Conheça a palavra, conheça a Bíblia. Busca conhecimento da palavra de Deus. Tenha misericórdia. Para ele ter misericórdia de sua alma. Com tanto de aprendizado hoje, gente. De gente que prega o que acha, o que pensa. Não podemos pregar o que acha, o que pensa. É o que a Bíblia diz. É o que deixou escrito aqui. Tem muita gente que pega só um versículo isolado e prega uma pregação inteira. Das horas que eu tô aqui com vocês, mas eu li o capítulo inteiro de capítulo 3 de João. E tudo que eu tô falando aqui é versículo da Bíblia. Vocês têm que estudar a palavra. Antes crescei na graça e no conhecimento. Não rejeita o conhecimento. Não rejeita o curso. Não rejeita a leitura. Não rejeita a escola bíblica dominical dessa igreja. Não rejeita, amém? Deixa eu olhar alguns comentários aqui, né? Deixa eu ver aqui. O irmão tá mandando meditar aqui, né? Tá bom, irmão. Eu já leio muito Provérbios, né? Apocalipse nem me diga. Tiago também. Romanos também. Porque eu amo ler a Bíblia e estudar. Mas eu vou meditar lá, tá bom? Irmão Júlio, né? Tá bom, gente. Aqui tem mais pessoas também que deu paz ao Senhor Jesus, né? Samara. Quem mais? Paulo, a paz de Deus. Paz de Deus. Quem mais? O Jorge, né? Também deu a paz. Nem sei se Samuel tá aí ainda, mas também deu a paz, Senhor, né? Glória a Deus. Pronto, né, gente? É só isso mesmo, né? Vamos orar pra gente finalizar a live. Desde então, quero agradecer a todos e ficou aqui até agora. Mas tenha isso na sua mente. Jesus te ama. Jesus te chama. Mas para isso, busca a presença dele. Ele está pronto para fazer algo na sua vida, para melhorar a sua vida. Mas para isso você precisa reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Você precisa fazer um ato de fé, de seguir as Escrituras, de cumprir o que a Bíblia diz. Deus não passa por cima dos seus princípios, né? Quem passa por cima de princípio de Deus é gente louco, gente que não tá nem aí com nada. Mas Deus, ele é muito fiel no que ele fala. Se eu cumpro princípios, se eu cumpro o que ele diz, ele vai ser fiel a mim automaticamente, porque eu tô sendo fiel à palavra dele. Mas se eu não cumpro mandamentos, se eu não cumpro princípios que ele fala, ele não vai ter como me guardar, ele não vai ter como fazer nada por mim, porque eu não tô nem aí com ele. Então Deus é fiel a quem é fiel a ele, amém? Então vamos orar? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Desde já, Deus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Pai querido, Pai amado, todos aqueles que ouviu a tua palavra, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 40 minutos, que o Senhor possa, Pai, dar a ele entendimento aprofundado cada dia mais, porque melhor do que a mim é o Espírito Santo, melhor do que todos os homens da face da terra é o Espírito Santo de Deus, que fala, que revela, que nos faz conhecer o profundo, o oculto e o escondido. E a minha oração, Pai, que essa pessoa venha conhecer verdadeiramente a presença de Deus, venha verdadeiramente conhecer o Senhor Jesus, venha verdadeiramente conhecer o Espírito Santo,
Porque é Ele que fala, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É Ele, Pai, que fala no profundo da gente. É Ele que nos faz reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. E é Ele que nos faz reconhecer que existe um Deus acima de tudo, um Deus acima de nós. E esta é a minha oração, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Tchau, gente. Fique com Deus e até uma próxima live. Em nome de Jesus. Vamos despedir aqui do pessoal aqui. E vamos despedir daqui também, né? Fique com Deus e até uma próxima live em nome de Jesus. Não tô fazendo live todo dia porque não está dando, né? Porque eu tô estudando também. Mas todas as vezes que eu tô podendo fazer, eu faço, né, gente? Que são lives aqui 3 horas da tarde. Pra glória de Deus, né? Falando desse tema, tem vezes que Deus coloca outros temas no meu coração e eu trago. Mas sempre é a Bíblia, tá bom? Sempre é a palavra de Deus. Tchau. Fique com Deus. E até a próxima live em nome de Jesus.